Um dono de uma rede de loja me disse uma vez: Gabi, eu preciso ganhar dinheiro, esse ano eu ainda não vi o lucro. Esse negócio precisa me pagar melhor, senão não vale a pena. E ele tinha razão, o negócio dele estava trabalhando muito, girando muito, mas pagando muito mal. E eu sei que essa é uma sensação comum. Às vezes, a gente está na operação o dia inteiro, fazendo o máximo, mas sem entender o que falta para transformar todo aquele esforço em resultado. E nesse vídeo eu quero te mostrar como entender o seu cenário e a construir um caminho claro de crescimento sem fórmula pronta. E o primeiro passo para crescer é entender aonde você está. E parece muito simples, mas a maioria dos donos de loja não sabe exatamente o que está acontecendo dentro do próprio negócio. Isso acontece porque a gente interpreta antes de observar. O nosso cérebro, ele cria, gente, alguns atalhos mentais. Eu vou falar, você vai começar a reconhecer. Eles são chamados de vieses cognitivos. Por que ele faz isso, gente? Para economizar energia. Mas isso faz com que, às vezes, a gente distorça um pouco a realidade que a gente está vendo. E eu vou te explicar aqui alguns dos vieses que eu acho que mais acontecem aqui nesse nosso ambiente de negócios. O primeiro é o viés da confirmação. Você entra já na loja achando que o problema é o vendedor. E ainda mais se você tem uma equipe, tem sempre um vendedor específico, né? E tudo que você vê confirma essa ideia. Esse viés, ele acontece quando a gente procura só o que reforça o que a gente já acredita e ignora o resto. O segundo viés, o viés da ação. A loja teve 2 dias ruins e você já mudou a vitrine, já baixou o preço, já trocou produto sem nem entender a causa. E esse viés, ele vem da necessidade de sentir que está no controle. Mas agir rápido, sem entender o que está acontecendo, às vezes só te coloca numa situação mais longe da solução. E o terceiro viés é o viés da disponibilidade. 2 clientes entram, reclamam do preço e, de repente, você passa a acreditar que ninguém mais está comprando por causa de preço. Esse viés é uma tendência que a gente tem de dar mais peso ao que acabou de acontecer, ao invés de olhar o todo. Então, quando você começa a perceber esses vieses, você entende que o problema não é a falta de ferramenta, mas é como você interpreta a realidade. E isso é muito importante, porque às vezes eu chego em loja que não tem processo nenhum. Mas algumas vezes eu chego em algumas lojas que tem tanto processo que ninguém tem nem tempo mais de vender, de tanto processo que tem para fazer. Por isso, gente, que saber ler o cenário é essencial, porque nem toda ferramenta vai servir para o seu contexto. E é aqui que entra uma coisa que vai te ajudar muito a entender cenário, que se chama, uma ferramenta que se chama escada da inferência. Ela vai te ajudar a entender como que você pensa sobre o seu negócio. A escada, ela é um mapa que mostra o caminho entre o que você observa e o que você decide. E onde você costuma se perder. Você observa um fato, por exemplo, o faturamento caiu. Esse é o fato. E aí você escolhe um dado que confirma a hipótese. Foi um movimento fraco. E aí você dá um significado para isso. As pessoas não estão comprando. E aí você tira uma conclusão. Putz, meu preço está alto. E aí você cria uma crença. Nossa, eu preciso abaixar o preço porque a economia está péssima, ninguém vai comprar mais o meu produto a esse preço. E aí você estipulou uma crença e aí agora você toma uma decisão com base nisso. O que você faz? Você faz liquidação, você reduz margem. E aí quando você vai ver o resultado, ele continua igual. Então, o segredo está em descer os degraus dessa escada e voltar para o fato. Então, o fato é, o meu faturamento caiu. E aí a gente tem que se perguntar, antes de já avançar no degrau, por que a venda caiu? A venda caiu para todos os vendedores? Será que a minha taxa de conversão caiu? Ou foi o fluxo? A equipe, ela está cumprindo o processo, né, de achar clientes? Mas antes disso, será que eu tenho um processo para eu buscar o cliente? Então, quando você começa a fazer esse tipo de leitura, né, se demorar um pouco mais no primeiro degrau, o problema, veja, ele deixa de ser, nossa, minha loja tá ruim, eu tenho que abaixar o preço. E ele passa a ser, por exemplo, a minha execução não está sustentando o resultado porque eu não tenho processo. Então, veja, como a gente mudou completamente a ação final só de ter se demorado um pouco mais no primeiro degrau. A escada, ela te ajuda a olhar para dentro, a entender
qual é a percepção, o que que é percepção, o que que é dado, para tomar decisões com mais clareza. Mas entender o que acontece dentro da loja é só metade do jogo. Para crescer de verdade, você precisa combinar essa visão com uma visão também de fora. É aí que entra uma ferramenta chamada análise SWOT. Enquanto a escada da inferência te ajuda a corrigir a forma de enxergar o interno, o SWOT ele vai ampliar o olhar. Vai conectar essa análise com o que acontece dentro da loja e também o que acontece no mercado, no cliente e até no comportamento de consumo. Então, a análise SWOT é a determinação de 4 pontos. Primeiro, as forças. Força é tudo que é interno e que já funciona e te diferencia. Então, vou dar um exemplo. Você tem uma equipe de vendas engajada, uma base fiel de clientes ou o seu mix de produto é muito assertivo. O outro ponto é entender as suas fraquezas. É o que internamente te limita. Poxa, falta controle de estoque, eu não controlo bem os indicadores, a minha liderança é um pouco despreparada. E aí a gente vai para fatores que são externos, que são as oportunidades. As oportunidades é o que o mercado está oferecendo e você pode aproveitar. Uma tendência de moda, um novo canal de consumo, uma conversa que você teve com o seu público e entender um comportamento diferente, uma data sazonal que ainda você não está explorando muito bem. E o quarto ponto são as ameaças. O que pode te impactar negativamente? Um concorrente novo na cidade, um aumento do custo de produto, uma mudança no comportamento de compra. Quando você junta essas duas leituras, a escada e a análise SWOT, você começa a enxergar com mais profundidade. Não é mais só o que acontece dentro da loja, nem só o que acontece fora, mas o contexto em que tudo isso está inserido. A escada, ela organiza esse olhar interno e as causas. E a SWOT organiza o contexto e as direções. E aí entra o plano de ação, que é traduzir tudo isso em movimento. Então, se na escada você entendeu que o problema é a execução da equipe e na SWOT você identificou que uma das suas forças é o bom relacionamento com os clientes, o seu plano de ação pode constar o seguinte plano. Cada vendedor entrar em contato com 40 clientes da base por dia, a partir da listagem elaborada pela gerente. Isso é um plano de ação de verdade, claro, mensurável, conectado com o diagnóstico e com o contexto. E é aqui que está a virada de chave. Quando você pensa e age dessa forma, o negócio ele deixa de depender de sorte, de economia, do bom movimento, da vontade do vendedor vender, e aí ele passa a depender daquilo que está sob o seu controle. Dos processos, das rotinas, das decisões que se repetem de uma forma consciente. E é isso que diferencia um negócio improvisado de um negócio estruturado. O improviso, ele vive reagindo e o negócio estruturado, ele se antecipa. Então, crescer não é só sobre trabalhar mais, é sobre enxergar melhor o trabalho. Quando você entende esse cenário, você elimina as distorções, você torna essa clareza em ação. E o resultado ele deixa de ser um acaso e passa a ser uma consequência. É aí que o seu negócio começa, de fato, a te pagar melhor. Não por sorte, mas por direção. Então, se esse vídeo te ajudou a enxergar o seu negócio de um outro jeito, aproveita então para se inscrever aqui no canal e deixa o seu comentário de como você está tomando as suas decisões e o que mais você quer saber sobre esse processo de planejamento para atingir os seus resultados.